Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era apaixonado por ele. O Valdomiro era o homem dos meus sonhos. Nem sei dizer como isso começou. Olha, eu seria capaz de tudo para tê-lo só para mim. Nem que fosse para passar apenas uma noite. Era uma verdadeira fixação. Eu vivia com esse homem na cabeça, mas praticamente o tempo todo. Embora a gente nem tivesse se falado assim durante algum tempo, tido alguma intimidade, nada. Até porque nem dava, né? Ele era casado. Fazia 1 ano e pouco que ele e a esposa moravam ali. Na época, quando se mudaram, a Carla, mulher dele, estava grávida de 6 meses. Aliás, até onde eu sabia, foi por conta da gravidez que eles tinham resolvido morar junto. Apesar disso, eu me encantei pelo Valdomiro desde a primeira vez que o vi. No dia da mudança, por exemplo, eu fiquei ali na janela, reparando nele, prestando atenção no seu jeito. Era o tipo de homem que eu gostava, que mexia comigo. Até que, no fim, não deu outra. Com o tempo, acabei me encantando por ele. E quanto mais o conhecia, mais aquela paixão ia me dominando. Às vezes a gente pegava o ônibus junto. Eu tentava me manter o mais próximo possível e, quando dava, até puxava conversa com ele. E foi numa dessas vezes, inclusive, que eu tentei ir um pouco além. Eu precisava que ele percebesse a minha presença. Mais do que isso, que ele percebesse que eu sentia algo por ele, que eu queria para mim. Eu queria que ele me quisesse também. E se ele quisesse, bastaria uma palavra. E certamente aconteceria algo entre nós. Só que não sei. Ele se fez de desentendido. Para se ter uma ideia, eu cheguei a perguntar: você não quer anotar o meu número? Assim a gente fica com o contato um do outro, pode mandar mensagem, bater um papo, combinar alguma coisa até. Olha, ele olhou para mim nessa hora de um jeito que eu não soube nem interpretar. Só que desconversou. Imagine como eu me senti. Eu pedindo que ele anotasse o meu telefone, pensando que ele fosse me passar o telefone dele também, e ele desconversou. Eu queria o número dele. E essa não foi a única vez que ele me deixou assim no vazio. Teve outras ocasiões. Eu me insinuava e ele se fazia de bobo. Pelo jeito, devia ser um cara fiel. Devia amar muito a sua esposa. Devia gostar da mulher. Pelo menos era isso que eu pensava. Sim, porque, dando mole do jeito que eu estava, qualquer outro cara já teria me chamado para sair. E o pior é que essa paixão foi me dominando de um jeito, me consumindo a tal ponto que eu não conseguia pensar em mais nada. 24 horas por dia só dava ele no meu pensamento. Um dia, lembro que voltamos juntos no ônibus. E eu fiz aquele convite assim, com a maior cara de pau. O que você acha da gente sair para tomar um chopp qualquer dia? Sabe, falei. E não apenas falei, como olhei para ele assim de um jeito que, olha, não tinha como não entender a minha intenção. Até isso eu fiz. E olha, qualquer homem no lugar desse cara veria que eu estava afim. Mas como já era do seu costume, ele deu uma desconversada. Não tem como, Lúcia. A Carla está em casa me esperando. A verdade é que qualquer outra mulher no meu lugar, mesmo estando apaixonada do jeito que eu estava, já teria desistido há muito tempo. Porque
Sabe, qualquer um veria que não tinha como. Ele não queria. Só que me bateu assim uma coisa tão ruim. Sei lá, eu acho que foi a dor da rejeição. E eu jurei a mim mesma que um dia ele ainda seria meu. Mesmo que fosse por uma única noite apenas, custasse o que custasse, um dia ele seria meu. E foi desse modo que eu resolvi fazer uma simpatia para ele. Uma amiga minha, há algum tempo, tinha me contado que havia feito para um ex-namorado e com ela, pelo menos foi o que ela disse, tinha dado certo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer aquela simpatia e botar toda a minha fé em cima daquilo, para que ele, pelo menos, me desse uma chance. Essa minha amiga tinha até um livro de onde tirava a inspiração. Resolvi fazer a dita simpatia que ela me ensinou e que estava escrita ali no livro. E fiquei na expectativa de que, sabe, vai dar certo também. Se com ela deu, por que não vai dar comigo? Escolhi o dia e a oportunidade para fazer o ritual. Era uma simpatia de café coado na calcinha. Eu não sabia como, nem de que jeito. Mas eu ia achar um modo de fazer o Valdomiro provar daquele café. Ainda demorei um monte para botar esse meu plano em ação. Estabeleci o dia, só que não deu certo, aí adiei para outro dia. Tive de esperar um domingo, que estava sozinho em casa. Aí fui lá, pedi um favorzinho para ele. Eu precisava que ele fosse até minha casa para poder lhe oferecer uma xícara daquele café. Naquele domingo, meus pais tinham ido a um almoço de igreja e só voltariam à tarde. E eu aproveitei que o Valdomiro estava ali no quintal e me aproximei assim do muro. Oi, Valdomiro, tudo bom? Escuta, será que teria com você me fazer um favor? É que o meu chuveiro não está querendo esquentar. Não sei se é resistência. Tem como você dar uma olhadinha para mim? Ele não queria ir. Isso eu notei de saída. Tentou desconversar, como sempre fazia. Perguntou se meu pai não estava em casa para ver isso para mim. Aí disse que não entendia muito de chuveiro. Sabe quando a pessoa tenta se esquivar? Só que eu insisti tanto que acho que ele acabou concordando para se livrar. Eu, naturalmente, já tinha deixado o café quase pronto. Em vez de usar um coador de papel ou de pano, passei o café numa das minhas calcinhas. Segundo a simpatia, tinha que fazer com muita fé, acreditando no resultado. Repito, aquela minha amiga tinha feito a mesma simpatia e com ela tinha dado certo. Por que não daria comigo também? Na época, ela namorava esse cara e o cara meio que desandou e se afastou, mas no fim acabou voltando. E os dois ficaram juntos. Quer dizer, se tinha funcionado com ela, é claro que funcionaria comigo também. Olha, mesmo que não ficássemos juntos assim para valer, eu só queria ter a chance de ficar com ele uma única vez que fosse. Provar do seu beijo, do seu carinho, dos seus abraços, fazer amor com ele. Ele já tinha me dado tanto fora que eu botei na cabeça que ele seria meu, mesmo que fosse apenas por uma única vez. E mesmo que para isso eu tivesse de lança-mão de um sortilégio, de uma artimanha, tudo bem. Deu para notar que ele pulou o muro e foi lá olhar o meu chuveiro assim, contrariado. Não estava a fim de ir.
Sabe, o café ali, praticamente preparado, o pó dentro da calcinha, a água fervendo no fogão, de modo que assim que ele entrasse e fosse ver o chuveiro, a primeira coisa que eu faria seria passar o café. Tudo numa tentativa de provocá-lo. Enquanto ele olhava o chuveiro. Fui até a cozinha e terminei o serviço. Servi uma xícara de café para ele. E quando cheguei no corredor, ele já estava saindo pela porta, dizendo que não tinha nada de errado com o chuveiro, que estava esquentando normal. Eu tentei disfarçar porque estava perdendo a oportunidade de... Mas será? Não acredito. Bom, menos mal, né? Assim eu já posso tomar banho. Ó, peguei um cafezinho para você. Tá bem quentinho. Experimenta. Puxa, obrigado, Lúcia, mas não vou querer não, viu? Mas era só o que me faltava. Eu ter tido todo aquele trabalho para nada. Ele não queria tomar o café. Mas eu insisti. Pedi que ele pelo menos provasse. E meio sem jeito. Para não ser indelicado, ele aceitou. Eu estremeci quando encostou aquela xícara na boca. A primeira coisa em que eu pensei foi no resultado daquela simpatia. Já me imaginei usufruindo de tudo o que aquele café poderia me proporcionar. Com um pouco de medo também, claro. Será que ele ia desconfiar de alguma coisa? Assim que tomou um gole, ele sorriu. Nossa, tá bom, gostoso. Ah, se ele imaginasse. De todo modo, que bom que ele tinha gostado. E tanto gostou que não ficou só no primeiro gole, acabou tomando a xícara toda. Aí se despediu e voltou lá para a casa dele. Não nego que fiquei um pouco frustrada, porque, na minha cabeça, a simpatia teria efeito imediato. Estávamos ali sozinhos em casa, então pensei que fosse acabar rolando alguma coisa. Só que, infelizmente, ele acabou voltando lá para a casa dele. De todo modo, pelo menos eu tinha conseguido fazer aquilo a que tinha me proposto. Pelo menos deu tudo certo. Quase perdi a oportunidade, porque no começo ele não queria tomar o café. Mas eu insisti e acabou dando tudo certo. Agora era só esperar para ver se dava em alguma coisa. Continuamos nos vendo no ônibus, às vezes no terminal, ou então ali, na frente do portão, no quintal da casa dele, só que nada diferente acontecia. Ele continuava me tratando do mesmo jeito. Será que eu tinha feito algo de errado? Olha, semanas se passaram. A paixão que eu sentia por ele continuava viva. Talvez até tivesse aumentado por toda aquela minha expectativa. Até que um sábado, 6 horas da tarde, eu chegando em casa, para minha surpresa, assim que estava entrando pelo portão, eis que ele surgiu na janela da casa dele. Aí me fez assim um sinal com a mão, como me chamando para ir até lá. Olha, eu achei a coisa mais estranha do mundo. Ele nunca fazia aquilo. Pelo contrário. Só me dispensava o tempo todo. Até olhei para trás para ver se era comigo mesmo, mas não tinha engano. Olha, meu coração disparou. Fui até lá. Ele, inclusive, já estava com a porta aberta, me esperando. Eu entrei, ele fechou a porta e ficou olhando para mim de um jeito como nunca tinha olhado. O que eu lembrei? E imediatamente lembrei da simpatia, claro. Só podia ser. Será que estava fazendo efeito?
Perguntei da esposa dele, do filho, e ele falou que tinham ido até a casa da sogra. Queriam dormir lá aquela noite. E nessa hora, meu coração simplesmente disparou. Porque eu notei que ele estava me olhando de um jeito bem diferente do que sempre olhava. Um modo como nunca tinha me olhado até então. Até que de repente ele falou: "Você lembra daquele dia quando você me chamou para tomar um café? E aquele outro dia quando você me chamou para tomar um chopp? Bom, chopp e café não tem, mas tem vinho tinto. Serve?" Eu fiquei olhando para a cara dele, sem acreditar. Meu Deus, será que está acontecendo? Será que a minha hora chegou? Até que de repente ele veio assim para o meu lado, me agarrando. Só que sei lá, eu estranhei porque foi de um modo assim tão afoito, meio truculento. Ele quase arrancou um pedaço da minha boca quando me beijou. Na verdade, nem deu para chamar aquilo de beijo. Sabe, sem nenhuma delicadeza. Olha, juro, não foi nada daquilo que eu tinha imaginado. E só Deus sabe quanto que eu tinha imaginado aquela cena. Ele me beijando, tirando a minha roupa. Só que foi tão diferente. Tanto que a gente se beijou, transou, inclusive. Só que não sei, não era nada daquilo que eu pensava. Foi tão diferente, foi tão esquisito. Me tratou como se eu fosse uma coisa. Olha, para falar bem a verdade e usar o português certo, ele me usou. E foi tudo tão rápido. Olha, se durou 3, 4 minutos, foi muito. Ele já se satisfez e já me pediu para ir embora. Oh, melhor você ir porque vai que aquela muda de ideia e resolve voltar. Aí você já viu, né? Deus me livre se ela te encontra aqui. Aliás, melhor você pular o muro lá por trás, para ninguém na rua te ver. Olha, foi a maior decepção da minha vida. Foi a coisa mais horrorosa de toda a minha vida. Principalmente por tudo que eu tinha sonhado. Eu imaginei tudo tão diferente. Olha, me senti um lixo. Foi a pior coisa que já tinha me acontecido na vida. A pior transa, quer dizer, se é que dá para chamar aquilo de transa. Porque ele simplesmente, é como eu já disse, me usou. E depois que se satisfez, me mandou ir embora. Só faltou me empurrar, porta fora. Meu Deus, eu tinha idealizado tanto, sonhado tanto, me perdendo tanto em devaneios. E quando finalmente aconteceu, quando eu tive em meus braços, do jeito que eu tanto tinha sonhado, acontece aquilo. Coisa mais esquisita do mundo. Às vezes, eu chego a pensar que foi um castigo por ter insistido tanto. Por ter feito aquela simpatia para conseguir um pouco da sua atenção. Olha, esses dias atrás, me deu uma vontade tão grande de perguntar para a mulher dele. Juro. Me passou essa ideia pela cabeça. Perguntar para a esposa dele se ele é mesmo daquele jeito ou se foi só comigo. Porque ficou assim na minha cabeça, o que houve? Sabe, tão diferente do que eu imaginei. Claro que não tive coragem, imagine. Mas se aquele for mesmo seu jeito de tratar uma mulher, de fazer amor com uma mulher, coitada dessa sua esposa, eu tenho até pena dela. O pior é que agora quem não sai do meu pé é ele. Vive me fazendo proposta, me seguindo, querendo repetir aquela transa a todo custo.
Eu não sei mais o que fazer para tirar o corpo fora. Já fui até indelicado com ele. Mas sabe, não tive ainda coragem de dizer que foi muito ruim. Me decepcionei tanto, principalmente porque lhe dei mais uma chance depois daquela primeira, pensando que talvez fosse quem sabe, fosse diferente desta segunda vez. Mas acredite quem quiser. Acho que foi ainda pior. Ele me tratou de um jeito ainda mais humilhante, de modo que resolvi que aquela foi a última vez. Só que agora ele fica atrás de mim. Esses dias, cheguei ao ponto de quase contar para a mulher dele. Me desiludi de um jeito, porque detestei o jeito desse homem me tratar, de tocar em mim. Um jeito tão truculento de tratar uma mulher. Será que foi castigo, meu Deus, pela minha insistência? Será que foi aquela simpatia que eu fiz, dando efeito contrário e se voltando contra mim? Repito, foi a maior desilusão da minha vida. De um dia para o outro, fui do paraíso para o inferno. Pensei que ele fosse o maior amante desse mundo. E só de lembrar da primeira vez que a gente fez sexo, e depois da segunda, que foi ainda pior, eu me pergunto, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Sabe, me preocupei tanto, amarguei essa paixão durante tanto tempo por causa disso.